Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Sejam todos muito bem-vindos, você internauta que nos acompanha aí pelo YouTube. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor Jesus nos envolva, não é? Nos ampare e inspire. E com ele, Paulo Renato. Sim. Cadê? Ô Miranda, você Renato. E Paulo Renato, cada programa, quem acompanhou semana passada, sabe que você se desmaterializou. E levou uns bons minutos para se materializar de novo. Paulo Renato está em trânsito na rádio. Paulo Renato também desmaterializado, não sei aonde. Deve ter alguma missão. Uma missão de tomar chá. Daqui a pouquinho ele se materializa novamente aqui. O Serginho não, o Serginho está sempre ali na técnica. O Serginho não pode se desmaterializar, que senão o programa não vai ao ar. Então sejam todos muito bem-vindos. Pega isso ali. Opa, mas a materialização do Paulo Renato foi muito mais rápida do que a sua, Maria de Fátima Miranda. Poderosa. Já reassumiu o corpo. E aí, seja bem-vindo. Obrigado, que Deus nos abençoe. Porque eu estava explicando aqui que semana passada quem tinha se desmaterializado foi Maria de Fátima Miranda. Só que ela demorou muito, os ouvintes ficaram chateados, reclamaram ao longo da semana, né, que você demorou muito a chegar. Então agora vamos ao que interessa aqui, vamos voltar para o Livro dos Médiuns. Você que está chegando, pegue seu Livro dos Médiuns, é muito bom acompanhar e ir marcando. No seu capítulo 31, na segunda parte, capítulo 31, que trata das dissertações espíritas, hoje com a mensagem de São Luís. Então vamos ver aqui o que São Luís tem a nos dizer. Mensagem escolhida por Allan Kardec para ser colocada em O Livro dos Médiuns. Imagino que Kardec tinha milhares ali de mensagens e a tarefa de escolher qual mensagem ele ia colocar no livro deve ter sido muito, muito difícil para ele. Mas aí nós imaginamos a importância de cada mensagem dessa que está aqui, que foi escolhida a dedo por Allan Kardec. E diz São Luís: não vos acerqueis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos, a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas. Olha aí, Paulo Renato, o negócio é conosco aqui, hein? Mandou direto aqui que a gente tem que fazer o mesmo que os espíritos que trabalham pelo progresso. Então nós espíritas temos que trabalhar pelo progresso e não pelos nossos interesses pessoais. Com certeza. Tá fácil não, hein? Na verdade nunca foi fácil, né? Eu diria que a cada dia está um pouco mais fácil. Que bom. Porque gosto dessa visão otimista. Na medida que nós avançamos dentro dos valores necessários ao progresso no campo da inteligência e da moral, aqueles obstáculos que nós julgávamos intransponíveis vão sendo naturalmente ultrapassados. Mas outras experiências, outros campos de aprendizado vão se abrindo e que, por serem novidades de alguma forma,
vão se apresentar para nós como uma dificuldade maior, como uma barreira, digamos assim, a ser transposta, como mais uma barreira a ser transposta. Mas nesse trabalho de progresso, né, nesse movimento de progresso, o espírito está cada vez mais seguro de si, está cada vez mais forte, como dizia Kardec, está com maturidade do senso moral, e tem uma visão diferente daquela que tinha antes, quando a ignorância sobre as leis de Deus pautava o seu comportamento. Então, com uma visão de futuro mais otimista, mais clara, né, mais, digamos, mais nobre, é relativamente mais fácil enfrentar as crises vindouras, é relativamente mais fácil trabalhar dentro do problema para procurar solucioná-lo, entendendo que contornar problema não é solução, né? Porque tudo aquilo que nós contornamos aparecerá, talvez com uma vestimenta diferente, mas aparecerá no nosso futuro, à frente de nós amanhã ou depois, porque Deus não coloca experiências na nossa vida sem sentido, sem um objetivo maior. Então nós vamos amadurecendo e entendendo melhor como lidar com as questões que antes nos perturbavam, nos tiravam do centro do equilíbrio, né? Mas São Luís fala aqui que a gente não deve se preocupar em atormentar ninguém, insistir com pessoas que não comungam a vida do jeito que nós entendemos que deva ser. A nossa maneira de entender a vida, ela está pautada na doutrina espírita, né? Nós compreendemos a vida dentro desses valores. Outros compreendem a vida dentro de outros valores, de acordo com a sua capacidade intelectiva, com as suas necessidades de evolução. Então, é respeitar as pessoas que vivem felizes com as suas crenças, que fazem o bem dentro das suas crenças. Quando elas sentirem necessidade de uma explicação mais profunda sobre aquilo que as nutria antes, naturalmente elas buscarão o caminho onde vão ser esclarecidas, seja ele qual for, assim como aconteceu conosco. O aluno muda de escola de acordo com seus interesses, com as suas necessidades. Então, assim, pensamos nós devemos estar sempre dispostos a ser úteis na medida que as pessoas solicitarem de nós aquilo que nós possamos oferecer de bom. E fazer como Jesus, né? Sem querer se igualar a ele, mas raciocinar nesses termos. Oferecer à pessoa aquilo que ela buscou, que ela precisa, e deixar a ela o poder de decisão sobre fazer ou não aquilo que foi sugerido. E a gente seguir no nosso rumo. Muitas vezes, na intenção de ajudar, a gente quer acompanhar o progresso da pessoa. A gente faz sugestões. Então formatar. Quer formatar a pessoa, né? A pessoa nos procura com determinadas necessidades. Nós orientamos segundo o nosso conhecimento espírita. Depois queremos botar um chip na pessoa, acompanhando-a, para saber se ela mudou mesmo conforme a nossa sugestão. E se a pessoa não mudou, não se interessou pela nossa maneira de abordar a questão, a gente já fica ressentido, dando mostras de orgulho, de vaidade e tudo mais. Então é respeitar a pessoa realmente, né? Às vezes o próprio médico faz prescrição médica, a pessoa acha que o médico errou, não gostou e não bebe o remédio, né? Uma questão que é material, absolutamente necessária naquele momento. Então é entender que a gente tem que oferecer, essa é a nossa obrigação. A gente tem que oferecer, mas não constranger. E respeitar as pessoas como gostaríamos de ser respeitados. Maria de Fátima Miranda. É isso mesmo, né? Aqui já está um chamamento para que não entremos naquela da intolerância. Ele estava falando aqui, mas é uma coisa tão evidente em todos os tempos da humanidade. Todo sofrimento humano na Terra parte da intolerância de alguém, né? Do desrespeito. A necessidade de compreensão é para todos nós. Jesus,
Antes de chegar à Terra, ele preparou todo um terreno pautado no respeito. Vieram seus missionários que foram sacrificados e se mantiveram dignos, como ele diz aqui. Eles não se permitiram violar a opinião daquilo que eles tinham a consciência como correto, como ideal, como propósito do bem. É o desafio para todos. E esse desafio, né, a gente tem tido muita dificuldade, porque conforme a gente leu aqui, mais uma vez eu volto a chamar a atenção a última frase de São Luís, que ele diz: por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas. A gente mal consegue fazer isso dentro da própria casa espírita, o que é lamentável, porque o Paulo Renato falava do respeito às outras religiões, a consciência de cada um. A gente sequer respeita o companheiro de casa espírita, a gente sequer respeita o companheiro espírita do movimento espírita. Como se a causa não fosse a mesma, né? Como se a causa não fosse a mesma. Então, é uma reflexão que todos nós temos que fazer de como nós, os espíritos, nos cobram em relação a isso. Tem uma mensagem de Simeão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: vocês se dizem espíritas, sede-o. Né? Porque a gente fica dizendo que é espírita, fica dizendo que é cristão, mas a nossa conduta dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, dentro da vida, não é de espírita. É uma conduta muitas vezes belicosa, beligerante, brigona. A gente agride o outro, a gente quer impor os nossos pontos de vista, a gente quer que a reunião mediúnica seja do nosso jeito, a gente quer que a reunião pública seja do nosso jeito, a gente quer conduzir as coisas porque sempre achamos ter a razão. E aí vem a mensagem que a gente leu aí há 2 programas, de um espírito familiar, que ele dizia: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. A gente não consegue se enxergar. Até pela nossa inferioridade, pelos olhos tapados, cegos, a gente não se enxerga, não percebe que precisamos nos modificar. A hora que nós passarmos a prestar mais atenção em nós do que no outro, aí talvez a gente comece a melhorar. Não é à toa que Jesus foi bastante claro quando disse: sede indulgentes com o teu próximo e severos contigo mesmo. E a gente, lamentavelmente, inverteu o ensinamento do Cristo, sendo indulgentes conosco e severos com o outro. O que você está sublinhando aí, Paulo Renato? Não, esse item que ele fala aqui: quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nesse item aí do convencimento, né, de querer subverter o pensamento dos outros, colocá-los segundo os nossos caprichos. Isso não é uma atitude ele não sugere uma atitude de indiferença para com o próximo, para com sua necessidade, mas é uma atitude de respeito. Nós vemos nas obras do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, os benfeitores amigos prestando socorro a regiões de abismo, regiões de dor, de sofrimento, de sombra, onde há grandes lamentações, pedidos de ajuda. No entanto, eles prestam auxílio devido àqueles que do fundo do coração desejam essa ajuda, né? Não violentam ninguém nem para fazer o bem, porque seria improfícuo, seria improdutivo. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos lá algumas mensagens a esse respeito, né? Aquelas experiências da Casa Transitória, que sai Zenóbia, Gotuso, né? O André Luiz, que saem lá em excursão pelas áreas de abismo, e a gente observa ali muitos sofredores, pessoas que choram, que reclamam, desejam sair daquela situação, mas o André Luiz, naturalmente, novato naquela experiência, se precipita, quer se lançar lá no abismo para ajudar, para tirar as pessoas ali à força. Então recebe as observações adequadas, e nós vemos que mesmo diante de um sofrimento atroz, de lágrimas que sugerem uma renovação, mesmo ali naquela situação, a benfeitora Zenóbia e outros que estão ali não prestam auxílio naquele momento, porque o choro, a lágrima não diz respeito, não
não representa muitas vezes uma renovação, né? Um desejo de mudança. Então, às vezes, quando a pessoa nos procura com um quadro de necessidade, a gente, às vezes, com a melhor das boas intenções, como o André Luiz, que queria lá ajudar de qualquer maneira, a gente, com a melhor das boas intenções, vai falando sobre a doutrina espírita para a pessoa, né? E desfila uma série de verdades espíritas, que são verdades, mas para nós, e que a pessoa não tem necessidade, não compreende, por mais que a gente tente. Então, às vezes, a gente deixa de atender a necessidade para a qual a pessoa nos buscou, para desfilar uma série de valores que ela não foi buscar. Aí nós ficamos reclamando, mas a pessoa não deu atenção. Eu falei para ela, eu recomendei, né? Ela não entendeu nada. Nós somos ótimos para ditar a vida do outro. Mas a pessoa poderia muito bem falar para nós: eu não fui buscar isso quando te procurei na casa espírita, a questão do atendimento fraterno. Embora tenha entrado na casa espírita, ela necessariamente não te procurou para aquilo. Sim. Procurou para que você gerasse naquele momento conforto para ela. A gente observa na casa espírita que frequentamos, dentro de uma comunidade, muita gente, às vezes a gente está na reunião, as pessoas chegam, né, desesperadas, nervosas, chorando muito. Às vezes ela não quer nada, só quer que a gente abrace. O acolhimento. Escuta. Ela não entendeu nada do que você falou. Não entende. Aí a gente abraça, ela chora, a gente quase que chora junto, né? E chora, fica ali abraçado um tempão. E ela vai embora. No dia seguinte a gente encontra com a pessoa no bairro, na localidade. Ela, oi, tudo bem? Mas ela, é como se você não tivesse falado nada para ela. O que ela queria realmente era só acolhimento. Que naquele dia, talvez, naquele momento, ela não estivesse bem. Às vezes, sem aquele abraço, a pessoa enlouqueceria. Aquele abraço é uma mensagem de paz, de otimismo. É como se... É um verdadeiro passe, né? Como se Deus estivesse falando para ela: minha filha, você não está sozinha. Meu filho, você não está sozinho. As dores existem para todos, mas Deus sempre ampara a pessoa no seu caminho, durante o seu caminho. Então, às vezes, a gente sai, né? A pessoa só chega, só quer chorar, abraçar. E a gente tem todo um discurso doutrinário que para aquele momento específico... O discurso tipo seca-lágrima, eu vou falar e lá vai parar de chorar. Vai citar São Luís, vai citar São Benedito ou São Bento, Xânias, né? E a pessoa não está nem aí porque tu está falando, ela não tem esse interesse. Então, depois não adianta, nós não soubemos nos portar diante da necessidade do outro. Então depois não adianta falar, as pessoas não se convencem, as pessoas não acreditam. Então a gente pensa com os espíritos, né? Cada coisa no seu lugar. Né? A gente vê aqui na próprio Livro dos Médiuns, quando fala no capítulo 3 do método, Kardec coloca aqui: os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos, né? Então, às vezes a gente aplica o que convenceu um ao outro, mas os motivos que nós elegemos para convencer um não são os motivos que sejam suficientes para convencer o outro, para dar tranquilidade ao outro. Então é importante considerar isso. As necessidades são diferentes. Podemos, com a doutrina espírita, ajudar muito, mas necessariamente não falando de espiritismo em alguns momentos. Em alguns momentos específicos que cada um vai descobrir por si mesmo. Nós podemos naturalmente ajudar a qualquer pessoa, independente da religião que a pessoa tenha. É muito interessante que muitas pessoas me procuram, às vezes como profissional, porque eu sou psicólogo, e aí falam assim: você é um psicólogo espírita. Eu falo: não, eu não sou psicólogo espírita, porque eu atendo o evangélico, eu atendo o católico, isso. Eu atendo budista, eu atendo judeu, eu atendo o ateu. Eu não posso atender uma pessoa com um viés religioso. Específico, né? Você é um psicólogo, você é um espírita que está psicólogo. Exatamente. A sua orientação religiosa é a doutrina espírita. Exatamente. Mas não é a sua profissão. É isso aí. Não, e mesmo na prática, independente da profissão como psicólogo,
Eu vou lidar com pessoas que são de outras religiões, e eu não tenho que ficar levando, impondo a elas uma visão de vida que é minha. Eu tenho que entender e respeitar. Eu sempre procuro na minha prática, seja como psicólogo, seja na vida, eu vou conversar com a pessoa com o conhecimento que ela tem. Sim. Se ela é budista, eu vou conversar com ela dentro dos ensinamentos que ela aprende de Buda, Siddhartha Gautama. Senão tu não ajuda. Senão não ajudo. E é evidente que os ensinamentos de Buda são valiosíssimos. Sim. E se ela conseguir aplicá-los na vida dela... Essa é a proposta. Essa é a proposta. Se ela é evangélica, se ela frequenta uma igreja, maravilhoso. Ela segue Jesus. Se se diz materialista, você vai auxiliar a entender o que é o materialismo e o que ele leva. E o que é a ética, o que é o bom proceder, o que é ter o coração. Eu tenho tido pacientes ateus extremamente solidários, extremamente éticos, e eu até admiro, porque uma pessoa que diz não acreditar em Deus e consegue ser ético e consegue se preocupar com o seu próximo... Dele? Perfeito, Miranda. A pessoa diz não acreditar em Deus, mas está sendo um instrumento fiel dele. É como diz os Espíritos, não importa se nós acreditemos em Deus, o importante é que Deus acredite em nós. É isso Aqui no final da mensagem ele fala que, por ordem de Deus, os Espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazer o mesmo vós outros. Né? Então, no campo de trabalho de Deus, vamos colocar assim, não existe privilégios. Deus não nos distingue pela natureza da nossa fé, pela nossa ficha profissional. Né? Deus nos avalia pelo aquilo que nós temos dentro de nós, pelos nossos valores, pela nossa maneira de entender a vida, de agir no próximo. Esses são, digamos, os itens, vamos colocar assim, a serem avaliados por Deus. Se é que podemos falar assim, mas para nosso entendimento vamos ficar com esses termos. Então é importante isso. Deus não nos atende, repito, pelos nossos rótulos, porque antes de renascermos, esses rótulos não existiam, né? A pessoa entra num serviço profissional, no setor público, por exemplo, passa a ser funcionário público. Mas antes, ela era uma pessoa, um ser humano, né? Se não estivesse no setor público, estaria empregada em outra área, no campo particular, e não deixaria de ser um ser humano. Então, é o ser humano que deve ser objeto, o ser humano que deve ser objeto da nossa atenção, e não os rótulos com que ele se apresenta na sociedade. Seja os rótulos no campo profissional, ou seja os rótulos no campo religioso. Como diz os Espíritos, façamos o bem a todos, né? Como desejamos que o bem seja feito a nós, com o máximo respeito pelas nossas necessidades e com a orientação correta. Às vezes a gente não precisa pedir à pessoa que compreenda os nossos termos, compreenda a vida pelos nossos termos, mas, como vocês falaram, orientar a pessoa dentro daquilo que ela acredita, fazer com que ela extraia dos ensinamentos que alimentam a sua vida espiritual, extraia as próprias luzes, como dizia Jesus, né? Repetido pelo Eduardo em programas passados: se você diz que vê, mas não segue a vida como você vê, é sinal que precisa de alguns retoques, né? É preciso que alguém oriente para que você veja como deve ser visto. Então esse é o nosso papel dentro da vida, nos orientarmos uns aos outros, ajudando-nos reciprocamente para que enxerguemos a vida como deve ser enxergada. Eu não sei o que o Serginho fez no relógio, mas ele disse que falta só 1 minuto e agora 30 segundos. É para deixar a gente nervoso, mas tudo bem. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, ao Serginho que mexeu no relógio ali, não sei o que ele fez, mas não importa. Hipnotizou o relógio. Semana que vem estaremos aqui de novo, se Jesus assim o permitir. Esperamos que ele permita, precisamos muito desse corpinho ainda para tentar melhorar. Muita paz a todos, nos acompanha aí no seu radinho de pilha e também no YouTube. Estamos no YouTube, é só buscar o canal lá da Rádio Rio de Janeiro e tem todos os programas lá bonitinho para vocês. Muita paz e até o próximo programa.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos contando com o carinho de vocês, sintonizando a Rádio Rio de Janeiro para o nosso estudo conjunto da Revista Espírita. No programa anterior, demos seguimento ao estudo da matéria intitulada O Espiritismo é uma Ciência Positiva, que é, na verdade, a transcrição de um discurso de Allan Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, cidades da Bélgica, em 1864. Uma matéria de extrema importância, e as coisas que Kardec falou nesse discurso são importantíssimas até hoje. Serão importantíssimas sempre. No programa anterior, nós justamente estudamos aquela parte do texto, do discurso de Kardec, em que ele, depois de falar dos espíritas devotados, sinceros, fraternos, etc., etc., ele fala justamente de que no meio desses espíritas, às vezes, se achavam pessoas de má índole, impacientes da causa, e que, não medindo bem as suas palavras, isto é, atuando de certo modo levianamente, elas podiam até, de certo modo, comprometer a doutrina diante daquelas pessoas que ali estavam. Então ele fez um alerta relativamente a isso, e nós vamos ler o trecho onde ele ressalta mais essa questão. Eis aí, sem sombra de dúvida, o maior obstáculo com que se deparam os sinceros propagadores da doutrina, pois muitas vezes veem a obra que tão penosamente esboçaram desfeita justamente por aqueles que os deveriam secundar. Está provado que o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não o compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. É de notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de compreender melhor que os outros. Enfim, queridos irmãos, Kardec justamente alertou para o fato de que ia acontecer, como acontece até hoje. Às vezes, numa entidade espírita bastante séria, parece uma ou outra criatura que, tendo, como Kardec até falou nessa matéria que estamos estudando, tem alguns meses de doutrina espírita, alguns meses de movimento espírita, e já acham que podem deitar cátedra, e aí criam perturbações. E o que é importante é que, com fraternidade, mas com segurança, as pessoas que estão à frente dos trabalhos não permitam que essas pessoas causem perturbações maiores. Ainda no programa anterior, nós vimos que Kardec fez menção que a unidade da doutrina espírita, essa unidade que foi por ele construída justamente através da codificação, porque, como constantemente repetimos aqui,
A doutrina espírita é uma doutrina revelada. Os espíritos superiores ditaram seus princípios, seus ensinamentos, ao mesmo tempo, em mais de 1000 lugares no mundo inteiro, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros. E Kardec, reunindo essas informações todas, consolidou-as, demonstrando que elas formavam um corpo de doutrina, a que ele, honestamente, eticamente e pelo caráter firme que tinha, não configurou como doutrina dele. Ele a denominou justamente de doutrina dos espíritos. Então, essa unidade doutrinária é que é importante. Cada vez que nas hostes espíritas aparecer alguém com ideias pessoais, essas ideias devem ser cuidadosamente submetidas ao crivo dos princípios da doutrina espírita para verificar se elas se coadunam com a doutrina ou então são opiniões pessoais daquela pessoa que as está veiculando. Vamos continuar então o estudo da matéria O Espiritismo é uma Ciência Positiva, publicada na Revista Espírita de novembro de 1864, e que é uma transcrição do discurso de Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, em 1864. Continuemos então com o texto de Kardec. Afirmei no início que eu não era senão o representante da doutrina. Algumas explicações sobre seu verdadeiro caráter naturalmente chamarão vossa atenção para um ponto essencial que até agora não foi considerado suficientemente. Vamos repetir essa frase. Chamarão vossa atenção para um ponto essencial que até agora não foi considerado suficientemente. Nós estamos em 1864, o parênteses foi nosso. Continua Kardec. Na verdade, vendo a rapidez dos progressos desta doutrina, haveria mais glória em dizer-me seu Criador. Meu amor próprio aí encontraria o seu salário, mas não devo fazer minha parte maior do que ela é. Longe de eu lamentar, eu me felicito, porque então a doutrina não passaria de uma concepção individual que poderia ser mais ou menos justa, mais ou menos engenhosa, mas que por isso mesmo perderia sua autoridade. Poderia ter partidários, talvez fizesse escola como muitas outras, mas certamente não teria adquirido, em alguns anos, o caráter de universalidade que a distingue. Mais uma vez, queridos amigos, Kardec dizendo com todos os F's e R's que ele não é o autor da doutrina dos espíritos. A doutrina, o seu nome o diz, é dos espíritos. Ele foi o codificador. Então, como ele falou, se ele quisesse dar aso à sua vaidade, ele diria que a doutrina é dele, mas isso não seria uma atitude de seriedade. E outra coisa que ele ressaltou aqui é que não haveria a universalidade do ensino que a doutrina tem. Por quê? Porque, vamos repetir mais uma vez, que a doutrina foi trazida pelos espíritos superiores, que se utilizaram de médiuns que não se conheciam uns aos outros, ao mesmo tempo em mais de 1000 lugares no mundo inteiro. Mas continua Kardec no seu discurso em Bruxelas e Antuérpia, em 1864, e que foi transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva.
Continua Kardec. Eis um fato capital, senhores, que deve ser proclamado bem alto. Não. O Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação. Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos que se produzem a cada instante sob os nossos olhos, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, resultado da observação. Numa palavra, uma ciência. A ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Ciência ainda imperfeita, nós estamos em 1864, parênteses foi nosso, mas que se completa todos os dias por novos estudos e que, tem de certeza, ocupará o seu lugar ao lado das ciências positivas. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. O Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Newton não inventou a lei da gravitação, esta lei universal existia antes dele. Cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos, embora não a conhecessem. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Aqui, queridos irmãos, Kardec, depois de falar na vinda da doutrina, mais de 1000 lugares, ele acrescenta que, além disso, além de essa revelação ter feito dessa maneira, tudo o que aconteceu foi objeto de experimentação, não se foi aceitando porque os espíritos falavam. Ao contrário, os princípios, os fenômenos eram estudados exaustivamente por Kardec, por seus seguidores, por outros experimentadores, por nomes da ciência. Enfim, o Espiritismo é uma doutrina que se baseia em fatos. Por isso que Kardec está dizendo que ela é uma doutrina, é uma ciência, melhor dizendo, positiva. Não é puramente especulativa. Ela tem embasamento experimental, além de ter sido justamente em função dessas revelações e desses fatos estudados experimentalmente, ter sido consolidada, ter sido estabelecida como uma doutrina, com um arcabouço doutrinário próprio, com coerência, com abrangência, com profundidade, enfim, uma filosofia completa. Continua Kardec na sua alocução aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, em 1864, no seu discurso transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria intitulada O Espiritismo, uma ciência positiva. É Kardec que continua falando. O Espiritismo, por sua vez, vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do espírito sobre a matéria. Lei tão universal quanto a da gravitação e da eletricidade.
conquanto ainda desconhecida e negada por certas pessoas, como o foram todas as outras leis na época de suas descobertas. É que os homens geralmente têm dificuldade em renunciar às suas ideias preconcebidas. E por amor próprio, custa-lhes reconhecer que estavam enganados, ou que outros tenham podido encontrar o que eles mesmos não encontraram. Mas afinal, como esta lei repousa sobre fatos, e contra os fatos não há negação que possa prevalecer, terão de render-se à evidência, como os mais recalcitrantes o fizeram quanto ao movimento da Terra, a formação do globo, os efeitos do vapor, etc. Por mais que acusem os fenômenos de ridículos, não podem impedir a existência daquilo que é. Então, queridos amigos, mais uma vez, Kardec ressalta que os fenômenos espíritas não são coisas extraordinárias, sobrenaturais. Eles são uma lei da natureza. E aqui ele diz que os espíritos, na verdade, são uma força da natureza, daí para diante, revelada, percebida, mensurada. Porque é claro que os espíritos existiram desde os primórdios da humanidade. Desde que pessoas desencarnaram neste planeta, existem espíritos desencarnados. Então essa força da natureza, ela sempre existiu. Agora, com a doutrina espírita, ela foi desvendada. A ação dos espíritos sobre a matéria, que é o campo de ação do espiritismo experimental, essa ação é algo científico, é coisa da natureza, não há como se fugir da existência desses fatos que ocorrem até hoje, ocorreram desde os primórdios da humanidade e ocorrerão sempre. Agora, no texto que acabamos de ler, Kardec fala da reação que aconteceu ao longo do tempo nos meios científicos, acadêmicos, e que infelizmente acontece até hoje, até na modernidade. Pessoas que, apegadas aos seus pontos de vista, presas, algemadas às suas concepções, elas são capazes de abrir o raciocínio e se disporem a estudar coisas novas, a estudar coisas que elas não conhecem. E Kardec, inclusive, lembra que quando se falou de que a Terra não era o centro do universo, pelo contrário, que ela girava em torno do Sol, o astrônomo, né, o Galileu, teve que abjurar, teve que dizer não. E até dizem as más línguas que ele falou lá para o representante da igreja, não, realmente a Terra que é o centro do universo e tal, mas que ela gira em torno do Sol, gira. Vamos continuar no texto da Revista Espírita de novembro de 1864, na qual Kardec transcreve o discurso que fez em Bruxelas e Antuérpia, no mesmo ano de 1864, e que está publicado com o título O Espiritismo, uma doutrina positiva. Vamos ler mais um pouco do texto. Nós pretendemos encerrar o estudo da matéria no próximo programa. Então, continuemos com Kardec. Assim, o Espiritismo procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem e que em todos os tempos se produziram de maneira espontânea. Mas, sobretudo, o que o favoreceu nessas pesquisas é que lhe foi dado até certo ponto o poder de produzi-los e
provocá-los. Encontrou nos médiuns instrumentos adequados a tal efeito, como o físico encontrou na pilha e na máquina elétrica os meios de reproduzir os efeitos do raio. É fácil compreender que isto não passa de uma comparação. Não pretendo estabelecer uma analogia. Mas há aqui uma consideração de alta importância. É que em suas pesquisas, ele, o Espiritismo, não procedeu por via de hipóteses, como o acuso. Não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas. Procedeu por meio da análise e da observação. Dos fatos, remontou à causa e o elemento espiritual se lhe apresentou como força ativa. Só o proclamou depois de havê-lo constatado. Isso é um ponto importantíssimo da doutrina dos espíritos. Ninguém fez a hipótese de que existiam espíritos e que esses espíritos moviam mesas, e que esses espíritos tomavam a mão do médium para escrever. Não. Foram estudados os fenômenos com abordagem puramente científica. Kardec e os demais experimentadores mergulharam no estudo dos fenômenos, buscaram a explicação para os fenômenos, aplicando aquele axioma científico. Se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligência. Que inteligência é essa? No princípio, os próprios Kardec e seus experimentadores, ele procurava ver se aqueles fenômenos estavam sendo feitos por algum fraudador, por algum charlatão. Tomavam-se todas as providências, todos os cuidados no sentido de evitar esse fraude. Depois é que se procurava. Bom, mas se não está havendo fraude, se não tem ninguém fazendo isso, como é que isso acontece? Quem que está provocando isso? E aí se chegou à existência dos espíritos. E eles, espíritos, demonstraram a sua existência. Eles apenas não disseram, nós somos espíritos. Não, eles demonstraram a sua existência. Quando a gente vai ver um filme, As Mães de Chico, em que o filme relata manifestações de pessoas que desencarnaram e voltam e falam com os entes queridos que ficaram, esses espíritos se identificam. É o filho que se dirige à mãe de uma maneira tal que só o filho seria capaz de falar aquelas coisas para a mãe. Então o espírito está se identificando, ele está demonstrando que está vivo, e mais do que isso, está demonstrando que ele é ele. E a mãe conclui sem dúvida, não, é o meu filho, a morte não existe, o meu filho está vivo fora do corpo, ele é um espírito desencarnado. Enfim, queridos irmãos, como estamos vendo, o título da matéria lhe faz jus. O Espiritismo é uma ciência positiva, de enormes consequências filosóficas e, como não poderia deixar de ser, morais. Os espíritos, depois de provocar essa fenomenologia, como dissemos, em mais de 1000 lugares do mundo, eles traziam não apenas fenômenos físicos, traziam ideias, conceitos, princípios. E essas ideias, esses conceitos, esses princípios é que foram reunidos por Kardec, consolidados por Kardec. E ele os colocou nos seus 5 livros, que são a base da doutrina espírita. Enfim, queridos irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina em que a gente tem que
estudá-la profundamente, com seriedade, e como Kardec e todo o espírita sério o diz, para que a criatura só aceite no espiritismo aquilo que verdadeiramente entendeu, compreendeu e tem certeza de que é verdade. Não vai acreditar porque um espírito desencarnado falou, como também não vai acreditar porque um espírito encarnado falou. Vai acreditar porque foi, pesquisou, analisou, discutiu, aprofundou-se e concluiu verdadeiramente. Isso é uma verdade. Continuaremos o estudo dessa matéria, queridos irmãos, na próxima semana, no próximo programa. Muita paz, muita alegria. Até lá. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.